A paz a todos! Mais um vídeo aqui no canal. O que eu quero estar explicando pra vocês é que se tiver passando um bocado de bichinho aqui na tela como tá passando, é porque eu liguei a ring light e elas vêm tudo em cima. Então, bora parar de conversar e vamos pro vídeo! Pessoal, o que acontece? Eu quero estar compartilhando algo que o Espírito Santo colocou em meu coração já tem algum tempo. Eu já tentei gravar esse vídeo e creio que agora é o momento para poder estar enviando para vocês, para estar compartilhando isso que ele tem falado ao meu coração. Eu quero estar primeiro, assim, antes de estar lendo alguns versículos que eu separei aqui, eu quero estar conversando um pouco com vocês e falando de algo que o Espírito Santo começou a falar comigo, que eu até escrevi aqui no meu caderno uma frase bem assim: só as suas obras não vão te salvar. Quando o Espírito Santo começou a falar comigo, a ministrar em meu coração e a me dar versículos sobre isso, eu comecei, meu Deus do céu, o que isso significa? Como assim? Como não só as minhas obras vão me salvar? Como? O que acontece? Muitas vezes a gente pensa que pelo fato da gente ir muito à igreja, pelo fato da gente estar trabalhando na casa do Senhor sempre, isso significa que a gente está totalmente salvo e que a gente não precisa nem assim muito se preocupar, sabe? Com a nossa alma, com o nosso espírito. Aí a gente acaba deixando, sabe? Vai deixando, porque quase todos os dias, ou então todos os dias estamos na igreja. Praticamente estamos sempre no círculo de oração, sempre estamos em campanha de oração, estamos jejuando, estamos naquela comunhão, estamos trabalhando na obra, estamos fazendo caridade para aqueles que necessitam. Claro, isso tudo não é que eu estou dizendo aqui que, não, isso não vale de nada. É claro que vale sim. Mas o Espírito Santo começou a falar comigo o teu interior. Como está o teu interior? Não vai adiantar nada você fazer isso tudo se você não fizer de coração. Se você não fizer realmente para Jesus, realmente sendo comandado por Cristo de verdade, colocando o reino de Deus em primeiro lugar, não só no seu exterior, como você demonstra a ser, eu coloco o reino de Deus em primeiro lugar, eu sempre vou à igreja, não perco um culto, mas muitas vezes a sua mente, o teu interior, as práticas a qual você tem quando ninguém está vendo, não são de acordo com aquilo que você está fazendo quando as outras pessoas estão vendo. Nossa, e eu comecei a refletir bastante sobre isso na minha vida. Comecei a refletir que não só aquilo que eu estava fazendo, não só ir ao culto ia me salvar, não só eu estando sempre em círculo de oração, sempre em reuniões, não ia me salvar, não só aquilo ia me salvar. Mas eu tendo um relacionamento com Jesus Cristo de verdade, isso sim ia me salvar. E aí, o Espírito Santo começou a me dar uma história que fica lá em Lucas capítulo 18, versos 9 a 14, que eu quero estar lendo junto com vocês. Pega a tua Bíblia, se não tiver, pausa o vídeo agora. Pausa. Dá aí um tempinho, vou dar um tempinho pra você pegar a Bíblia. Pegou? Pegou aí? Beleza? Pegou a tua Bíblia? Então eu vou repetir de novo. Lucas capítulo 18, versos 9 até o 14. Então pegou a tua Bíblia? Bora junto comigo aqui e a gente vai ler. Que é a parábola do fariseu e do publicano. Que vai nos dizer assim: Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmo. Em si mesmos. Nossa, isso já começa. Para alguns, a tua tradução pode mudar um pouco, porque a minha pode ser mais atualizada do que a tua, ou então a tua pode ser mais atualizada do que a minha. Pode haver isso, mas é a mesma palavra. Jesus também contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos e desprezarem os outros. Então, eles se consideravam justos e desprezavam simplesmente as outras pessoas. Eles achavam no coração deles, eles confiavam em si mesmo e não confiavam em Deus e não tinham a dependência em Deus. E aí,
Jesus começou a contar uma parábola. O que é uma parábola? Uma história. Começou a contar algo para que as outras pessoas começassem a entender mais sobre o reino de Deus. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo. Você já começa a perceber que quando ele orava de si para si mesmo, querendo agradar a ele mesmo ou então agradar as outras pessoas que estavam ao redor. Não que ele orava para Deus, poderia estar assim no versículo, mas ele orava de si para si mesmo. E o que acontece? Dessa forma, ele orava dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Então você percebe que o quê? O fariseu, ele tinha sim obras. Nossa, ele jejuava 2 vezes por semana, ele era justo, ele não era adúltero. E o que acontece? Ele dava o dízimo, ele estava de bem com a sociedade. Tá entendendo o que eu quero chegar aqui com vocês? É isso. Ele estava de bem com a sociedade. Perante a sociedade, ele era um homem justo. Ele era um homem que eu acho que ele poderia até sentar no trono de Deus. Eu acho que ele era até mais justo do que Deus. Vamos colocar assim, falar num tom de ironia. Mas o que acontece? Ele se justificava. Ele sim falava que ele era justo. Ele sim falava que ele era bom. E é daí que é o erro. Ele mesmo estava justificando. Ele mesmo estava se comparando o melhor do mundo. Mas Deus não gosta disso. Deus, ele gosta daquele que é rejeitado, aquele que é humilhado pela sociedade e que ninguém dá nada por aquela pessoa. É a partir desse momento que Deus começa a agir. Vamos agora pro 13. Vamos escutar a oração do publicano. O que foi que o publicano falou? Vamos estar escutando essa oração. São 2 orações aqui, a qual foram citadas, e eu vou estar lendo agora do publicano. Já lemos agora a oração do fariseu, mas quero estar lendo com vocês agora a oração do publicano. No versos 13. O publicano, estando em pé, longe, ele já estava longe do altar. O que acontece? Longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Olha, esse texto já começa a me comover, começa a perceber a humildade que esse publicano tinha, de dizer: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Você percebe que ele não levantava nem os olhos para o céu, reconhecendo que Deus era maior do que ele e que ele era bem menor do que Deus e que ele necessitava de Deus, necessitava da misericórdia, do amor e da compaixão dele. Então, é isso que eu quero estar fazendo para vocês. E o que acontece? Vamos continuar a ler, né? Porque me empolga, a Bíblia me empolga, o texto me empolga, porque eu entro dentro do texto e começo a perceber e passar para a nossa realidade. Vamos continuar. No verso 14 nos diz assim: digo a vocês que esse desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Eu poderia estar falando sobre se humilhar, exaltar, mas o texto que eu quero estar falando com vocês é estar mostrando que nem só as suas obras vão te salvar. Tomem cuidado com isso. Tomem cuidado ao pensar que pelo fato de você ter um cargo na igreja, pelo fato de você estar fazendo algo na igreja, você está totalmente salvo. Porque você não vai estar totalmente salvo só pelas suas obras, mas é pelo teu caminhar com Deus, pelo teu relacionamento com Deus, pela tua busca. Porque o que vai te adiantar você pregar, estar à frente de um púlpito, estar lá pregando, bonito, falando das palavras de Deus, e quando você sai de lá da igreja, quando você sai do púlpito, quando você sai do círculo de oração, quando você sai das reuniões, quando você sai do congresso, você pratica o mal. O que vai adiantar
Ah, Bia, mas eu acho que vai me salvar sim. Vamos agora. Eu não quero responder, mas eu quero que a Bíblia responda para você. O que acontece? Em Mateus capítulo 7, versos 21 a 23, vai nos dizer assim, que é o versículo a qual eu comecei a refletir sobre a minha vida, a refletir sobre a minha caminhada com Cristo. Que vai dizer assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? Em seu nome não expulsamos demônios? Em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então eu quero te alertar nesse vídeo: tome cuidado. Não, pregar é o que eu falo. Pregar é muito fácil. Agora viver aquilo que você prega, que aí é o mais complicado. Mas o que acontece? Não só pregue, mas viva, principalmente viva a palavra de Deus. Viva aquilo que você fala para as outras pessoas todos os dias. Esse alerta é tanto para vocês, mas também é para mim. Viva a cada dia as palavras de Deus, porque assim você será salvo. E que Deus te abençoe.